Olá, vamos começar a nossa reflexão hoje com uma pergunta. Eu gosto sempre de começar a reflexão com uma pergunta. Você sabe o tempo certo da sua ação? Mas que pergunta é essa? Você sabe o tempo certo de tomar uma atitude com relação a determinadas coisas? Às vezes a gente tem aquele período para refletir, às vezes a gente pode ir para casa, ganhar um tempo para tomar uma atitude, e às vezes a gente tem que tomar uma atitude imediatamente. E será que a gente está pautado em quê para tomarmos as nossas atitudes? E as nossas atitudes, elas têm consequências, boas ou ruins. E se nós tomarmos uma atitude impensada em determinado momento, a gente tem o resto da vida para se arrepender e o resto da vida para pagar preços, né? E a palavra de Deus nos orienta sobre você ter sabedoria, você pedir sabedoria de Deus, porque às vezes a gente não tem, né? Quantas vezes nós tomamos atitude quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado, quando a gente está com medo, e nem sempre são as melhores atitudes a se tomar. Nós precisamos estar diante de Deus e pedindo a Ele para que nos orienta. E você pode dizer, Senhor, qual é o caminho? Para onde eu irei? O que eu farei? Que Deus vai te orientar. Nós precisamos de confiar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele enxerga o futuro, Ele conhece as nossas vidas e Ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus andava pela terra e às vezes alguém dizia alguma coisa para ele, ele dizia assim, ainda não é chegada a minha hora. Porque o Senhor sabia exatamente o tempo que ele ia fazer as coisas. Quando a Maria chegou para Jesus e chorava, e as irmãs de Lázaro diziam assim, Senhor, se você tivesse vindo aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor estava tranquilo, porque ele sabia exatamente o tempo que ele ia fazer as coisas. Quando ele ressuscitou Lázaro, né? Ele esperou passar o tempo, porque no momento que ele ressuscitou Lázaro, todas as pessoas ficaram sabendo do milagre dele. O que ele fez foi muito mais interessante do que se ele chegasse no tempo e ele curasse Lázaro, por exemplo. Tem outra história que me chama bastante atenção, que é a história do rei Herodes, quando ele estava bêbado e a garota dançou. E aí ele ficou encantado com a dança da menina, ele devia estar tomado de vinho, alguma coisa assim. E ele disse para ela, pede o que você quer que eu te darei, inclusive a metade do meu reino. Palavra de rei não volta atrás, e ela fez um pedido ridículo, que ele teve que fazer, porque ele falou para que ela poderia fazer aquele pedido, que foi a cabeça de João Batista, né? Que João Batista morreu decapitado porque a mãe dela orientou ela para fazer esse pedido para o rei Herodes. Então, assim, nós precisamos de pensar na hora que nós vamos ter as nossas atitudes. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Porque o Senhor sabia que na hora da ira, a gente pode tomar uma atitude impensada e que depois não volta atrás. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e nós precisamos de saber fazer ter as nossas atitudes em cima da palavra de Deus, buscando ao Senhor, nos orientando diante do Senhor e sabemos o tempo certo das nossas ações. É porque a gente erra e erra muito. Tem que tomar cuidado também com aquelas frases prontas, né? Deu medo, vá com medo mesmo. Mas o medo, ele tem o lado positivo, ele serve para nos inibir de determinadas situações. Às vezes você não tem que ir com medo mesmo, não. Às vezes o medo vem para te orientar, para te direcionar, para tirar aquela 100% de coragem que você tem no momento que não tem que ter coragem. Rompantes, né? Como os adolescentes, como nós fomos adolescentes, e às vezes até hoje a gente é adolescente, né? Para tomar algumas atitudes. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos buscar o Senhor quando nós vamos executar as nossas ações. Amém.